passar a palavra para um companheiro que todo mundo aqui já conhecia, eu também já conhecia, e na primeira reunião que a gente participou junto, você não sabia quem eu era, e eu falando, apontei para ele e disse que a gente precisava renovar, a gente precisava ir para a luta, porque do meu lado tinha um cara que simplesmente tinha criado a Feira do Livro. Não sei se você lembra disso. Foi na primeira vez que eu tive contato com você. Ele perguntou quem eu era, eu falei do Calçadão, e desde aquele momento, na primeira oportunidade, a gente é parceiro e colaborador, e a gente está caminhando junto, e o blog do Galeno Ribeirão também é um blog progressista de esquerda, e que o Calçadão tem a honra de colaborar com você, e agradece a sua presença aqui, para você falar para o pessoal. Galeno Amorim. Boa noite, companheiras e companheiros. Eu vou tomar liberdade aqui para recorrer a um bordão. Quando os narradores de futebol da época lá do Luciano Lepera, que foi meu professor e editor durante muitos anos no jornalismo em Ribeirão, mas quando os narradores esportivos começavam a falar, hoje eles arrumaram outros bordões, eles começavam mais ou menos assim: quiseram os deuses do futebol que, e diziam a notícia auspiciosa que eles queriam dar. Eu vou pedir a licença poética para esses narradores para dizer o seguinte: quiseram os deuses do movimento social que hoje, no dia de hoje, exatamente nesse 4 de dezembro, quando data essa que foi escolhida para celebrar o primeiro aniversário do Calçadão, acontecesse o momento do auge, que é representado pela maior vitória em décadas no estado de São Paulo, que foi o movimento vitorioso dos nossos estudantes secundaristas, que colocou de joelho o governador em situação de decúbito dorsal o secretário de Educação, que caiu, e só faltou cair, e quem sabe não será o próximo passo, o secretário da Segurança. Da mesma maneira que a polícia de São Paulo, exatamente 30 anos atrás, veio e espancou com muita violência aqui na nossa região, em vários municípios da região, Guariba, Sertãozinho, Pitangueiras, Bebedouro e tantos outros, os cortadores de cana, os boias frias. Essa mesma polícia, 30 anos depois, mostra que não aprendeu nada e espanca e prende estudantes. Então, no dia de hoje, não poderia acontecer. Pois não, claro. Pouca gente sabe, o Gasparini em Guariba era o advogado dos patrões. E até pior, era o porta-voz dos usineiros. Então não poderia haver uma noite melhor para comemorar, Ricardo, o aniversário de primeiro ano do Calçadão, uma vitória tão retumbante e importante do movimento social no nosso estado. Mas numa noite, eu quero tentar não me repetir, porque vários companheiros fizeram abordagens muito interessantes, e aqui é um mosaico, porque isso é o Calçadão. O Calçadão é esse mosaico do movimento popular. Na mesa tem lideranças de vários setores, do campo, da cidade, do movimento de mulheres, do movimento de negros, do movimento de jovens, do movimento de intelectuais, do setor partidário, lideranças religiosas. Esse mosaico foi representado, muito bem representado nas falas até agora, vou procurar não me repetir. Mas eu quero aproveitar e lembrar que numa noite bonita como essa noite de dezembro, a menos de 100 metros de distância desse lugar que nós estamos, e na época era um hotel abandonado, aconteceria uma coisa que marcaria para sempre a minha trajetória de jornalista. E não porque na época eu fosse tão mais inocente que hoje. Eu já tinha militado no movimento secundarista, tinha sido líder estudantil, já era jornalista há muitos anos, né? Comecei muito novo, com 13, 14 anos, militar na imprensa, era professor de ética no jornalismo, era dirigente do sindicato de jornalistas de São Paulo. Então não seria essa a razão, mas a razão era uma outra. Por conta da demonstração inequívoca de cinismo, do cinismo que domina e que move cada um dos movimentos da grande imprensa e
e da imprensa que se vê espalhada por aí, não nos enganemos. Naquele dia, que era uma noite como hoje eu saí para vir para cá de um encontro de antigos jornalistas como eu, do Jornal Estado de São Paulo. Naquela mesma noite estava acontecendo um encontro desse de jornalistas do Estadão, aqui no Pinguim, onde, no outro Pinguim, no andar de cima. E veio, naquela noite, o dono do grupo Estado de São Paulo. E veio também alguém que na época não era isso que é hoje, um blogueiro de direita, um fascistoide, que faz um trabalho sujo, terrível de colocar a mão no esgoto, que é o Augusto Nunes. Augusto Nunes tinha acabado de ser promovido a diretor de redação do Estadão. Vinha de uma Veja diferente dessa Veja que a gente conhece hoje. Vinha de uma experiência de ter publicado a autobiografia do Samuel Weiner, que foi uma maneira que Getúlio Vargas encontrou para combater a força do oligopólio da mídia de direita. E o Augusto chegou aqui há tantas horas, tantos chopes do Pinguim depois, ele deu um depoimento extremamente cínico, mas de uma sinceridade gritante e cruel. Ele chegou, Ricardo, para todos nós jornalistas ali, talvez achando que todos pudessem ter o mesmo caráter, e deu o seguinte recado: olha, nós estamos no ano de 1989, ano das primeiras eleições presidenciais depois da ditadura. Teremos um embate político importante. Tem um cara chamado Collor e tem um outro sujeito chamado Lula. Não esqueçam disso que eu vou dizer para vocês. Tudo que vocês tiverem a favor do Collor, por favor, ampliem e mandem o pau que a gente vai dar, e se vocês não fizerem isso, a gente vai aumentar por conta. Se tiver alguma coisa contra o Collor, nem mande, porque a gente não vai dar mesmo. Se não tiver jeito, mande 4 ou 5 linhas, que é o máximo que a gente vai dar. Agora, se for o Lula, é diferente. Tudo que vocês tiverem contra, mande, e mande muito grande. Se vocês não fizerem, nós vamos fazer por nossa conta aqui na redação e ainda assinar o nome de vocês. Então é melhor que vocês mesmos façam. Se tiver alguma coisa a favor do Lula, nem mande, que a gente não vai publicar. Se não tiver jeito, manda 3, 4 linhas. Bom, isso não é segredo para ninguém. Agora, é um depoimento de um cinismo que tem pautado a conduta de toda a imprensa, e não é de hoje, isso é desde sempre. E por que eu estou relatando esse caso aqui? Um caso sobre o qual eu nunca falei em público até hoje, nunca discuti, mesmo nas aulas de jornalismo, mas hoje aqui eu achei um ambiente mais do que apropriado para isso, porque o que está acontecendo aqui hoje é o antídoto que a sociedade criou contra esse tipo de comportamento, que é a construção de um jornalismo popular, de um jornalismo democrático, de um jornalismo combativo. Nas reuniões que nós tivemos como essas, nos últimos 50, 60 anos, talvez, certamente não se falaria na ocasião do blog no calçadão. A mídia digital ainda estava por ser inventada. Se falaria do Berro. O Berro foi o grande jornal alternativo de esquerda em Ribeirão, feito no mimeógrafo, e era distribuído nos lugares. E ele colocava a posição do movimento social, ele colocava a posição dos sindicatos combativos, e ele fazia a disputa política. Nós tivemos um segundo Berro, muito tempo atrás ainda, e um terceiro, que é o pessoal do Cauim, que relançou usando o título recentemente. Nós tivemos jornais alternativos em Ribeirão, um chamado Domingão, o outro chamado Contudo, Contexto, aliás, não era exatamente mídias de esquerda, mas eram mídias progressistas que abriam espaço para discussões muito interessantes na cidade. Agora, o advento do digital permite que a gente faça esse tipo de enfrentamento que o Ricardo e os seus companheiros professores se dispuseram a fazer um ano atrás. A grande questão que se debatia no nosso país entre os jornalistas, eu fui
dirigente durante muitos anos do nosso sindicato, pouco depois do assassinato do jornalista Vladimir Herzog, era como construir algo que pudesse responder e ajudar a mobilizar e informar uma parcela da sociedade brasileira a quem é negado o direito à informação. Não existe essa balela de liberdade de imprensa que eu, meus companheiros jornalistas e muita gente na sociedade se esmerou em lutar durante muito tempo. Na verdade, o que existe é a liberdade de empresa, essa que permite que alguém como Augusto Nunes chegue e diga: olha, é assim que você vai exercitar a sua liberdade de imprensa dentro do meu jornal, ou você está fora do jornal. Eu fiquei 17 anos no estado de São Paulo, e pude, durante todo esse tempo que estive lá, fazer aquilo que eu acreditava, aquilo que era possível. O que eles podiam fazer era publicar, mas nunca ninguém me obrigou. Infelizmente, muitos jornalistas acabam fazendo esse jogo muito facilmente e dá naquilo que a gente vê hoje reproduzido nas páginas dos jornais e nas telas das nossas televisões. Então, o que se discutia, e aí a gente tem que fazer uma meia-culpa das grandes lideranças do nosso país, não ter preparado a guerra da comunicação. Essa é uma crítica que eu faço ao PT, que é o meu partido, aos partidos de esquerda, às lideranças progressistas. Você vai para alguns países do mundo, partidos políticos importantes de esquerda têm jornais que chegam diariamente a 1 milhão de pessoas, e se faz a partir daí um enfrentamento político, a informação, a construção de um outro tipo de diálogo com a sociedade. Nós não aproveitamos esses anos, 12, 13 anos de governo para estimular que os nossos partidos tivessem organismos como esse. Todos os nossos partidos, as nossas agremiações progressistas têm algum meio de comunicação. Eu me refiro aqui a algo muito robusto, capaz de num único dia chegar a milhões de pessoas por toda parte. E faço rapidamente aqui um parênteses para dizer: outro dia eu estava em Caracas, na Venezuela, e o governo construído pelo Chaves lá só não caiu até hoje. Agora tem eleições em dezembro e uma situação muito adversa, e o golpe de Estado que foi aplicado lá, porque as pessoas foram para as ruas e resistiram, quando os militares e a direita fascista tentou derrubar o Chaves do poder. Por que isso foi possível? Porque o Chaves e os companheiros progressistas da Venezuela prestaram muita atenção nessa coisa da comunicação e conseguiram viabilizar jornais importantes nacionalmente que fazem um contraponto. Então tem um jornal da direita que fala só mal de tudo que for popular, tudo que for social. Agora tem os outros meios de comunicação. Isso se dá nas rádios, isso se dá nas revistas, isso se dá nas televisões. Nós estamos na hora, e ainda há tempo pela frente para a gente fazer um movimento importante nesse sentido. Eu me permito, Ricardo, rapidamente, porque a festa hoje é mesmo do blog no Calçadão, mas até revelar para vocês o seguinte, né? Nesse sentido eu consegui costurar com alguns companheiros nacionalmente uma espécie de agência de rádio que, a partir de daqui um mês e meio no máximo, nós criamos para um elenco de 20 grandes nomes nacionais: Fernando Moraes, Frei Beto, Leonardo Boff, Chico Sá, Eliane Brum, Nirlando Beirão, várias pessoas desse nosso campo vão se tornar comentaristas de rádio, e todo dia a gente vai mandar comentários de 2 minutos para 500, 600 emissoras de rádio do país, para buscar fazer esse enfrentamento. É uma espécie de nova campanha da legalidade. Exatamente, é mais ou menos por aí. Para todo dia a gente está nas emissoras. Na Audácia é maior que isso, não é 500 não, é começar com isso. Tem 54 milhões de pessoas que ouvem rádio todos os dias. Nós queremos chegar a 20 milhões e vamos chegar. Tem 9.500 rádios no país, de comunitárias a comerciais. A gente começa com 500, mas o sonho é muito maior que esse,
que começa em 40 dias. E junto com elas, para dar apoio nessa rede da legalidade, e o blog do Galeno Ribeirão é só um piloto daqui. A gente vai chegar também a 100 cidades, as 100 maiores cidades do Brasil, excetuando as metrópoles. Que é a maneira de usar o que nós temos hoje. Aí eu encerro dizendo o seguinte: jovens jornalistas, como eu fui um dia, ao longo de décadas e décadas, sempre sonharam em ter o seu próprio jornal e de alguma forma atuar. Eu mesmo, nos anos 90, me afastei da imprensa, 20 anos eu fiquei fora do jornalismo e agora me atrai essa oportunidade grandiosa, representada efetivamente por uma possibilidade concreta de democratizar os meios de comunicação, que isso é propiciado pela mídia digital. Por que não foi feito antes? Já teve jornais de esquerda progressistas? Sim, claro, tentativas em diversos momentos, mas era muito caro. Para você manter, eu mesmo criei em Ribeirão um jornal chamado Jornal da Manhã nos anos 90. Ele durou alguns anos, eu vendi, depois ele fechou depois de algum tempo. Mas é caro, equipe, papel, gráfica, distribuição, o digital chega com uma nova realidade. Hoje é possível, com o esforço de 6 professores idealistas e batalhadores, ter um blog como o Calçadão, com essa vitalidade, com esse mosaico que ele representa e com essa capacidade de informar as pessoas, de aglutinar pessoas e de mobilizar e de fazer aquilo que está no coração, no sonho, na luta diária de cada um dos movimentos aqui presentes, possa ecoar, possa repercutir, possa atingir outras pessoas, possa buscar apoio, possa crescer, se fortalecer e ter mídias inicialmente para um informar o outro, e no momento seguinte essas pessoas também se comportarem como ativistas políticos que vai fazer essa informação chegar mais longe. Então, termino falando que hoje é um dia de um brinde muito especial por essas 2 razões, e uma talvez tão importante quanto, que é reunir aqui no Palace, essa casa tão especial. Eu tive a honra e a satisfação de começar a reformar quando fui secretário de Cultura aqui de Ribeirão, de reunir gente tão diferente, gente de tantas cores, gente de toda a diversidade possível e com passado e com presente comprometido com a luta social, com a luta política. Muitos e muitos anos para o nosso Calçadão.